Olá a todos e todas, eu sou Iócio Puteroteres e você está no Bruxaria Sidórios. Pessoal, hoje vamos falar sobre a Trimurti, a Trindade hindu, tá? Os três grandes deuses. O hinduísmo possui um panteão com diversos deuses, tá? Nós vamos tratar de Shiva, Brahma e Vishnu e vamos citar algum deus ou outro também no decorrer. É uma apresentação bem bacana, um conteúdo que vocês vão gostar muito. Dê like, se inscreva, comente e contribua aqui com o Pix yurisecabio@hotmail.com. Vamos à apresentação? Então, pessoal, vamos começar aqui a apresentação. Lembrando que o hinduísmo existem várias vertentes, não tem uma religião hindu em específico. Existem várias variantes, tá? Tem, por exemplo, Hare Krishnas, são derivados do hinduísmo, o próprio budismo, o Tantra, tem o Tantra negro que trabalha mais com Kali, tem outras vertentes que trabalham com várias outras divindades. Nós vamos esclarecer isso tudo, tá? Aqui é a minha visão como politeísta, como cultuador de diversos deuses, de diversos panteões, assim como eu cultuo o panteão indiano, tá, pessoal? A gente tem um espanto aos olhos dos de fora, né, dos ocidentais, da afinidade de deuses e deusas indianos, tá? Há um conceito que, na verdade, Deus é concebido e até ganha forma em nomes diferentes de acordo com seu campo de atuação. Assim, para os milhares de campos da vida, temos milhares de deuses hindus que assumem a responsabilidade por esses papéis. O devoto hindu, embora tenha seu deus particular de culto, o Ishtadeva, mesmo assim cultua outras divindades. O Deus Supremo é expresso pelo mantra Om, mas esse Deus é sem forma. Como necessitaram de forma para a divindade, temos hoje essa profusão de lindas imagens das divindades hindus. As ilustrações dos deuses hindus são muito bonitas, né? E a gente olha e já sabe que está falando de deuses hindus. Om é a alma universal de Brahma, tá? Mas o criador da vida, o Brahma, era Nirguna, sem forma, abstrato, intangível. Então, Nirguna Brahma evoluiu para Saguna Brahma. Brahma surgiu como uma trindade masculina, um deus de três faces chamado Trimurti. Assim temos o Brahma, criador do universo, Vishnu, o preservador, que mantém o Dharma, a retidão e a ordem. Tá? O Dharma é um conceito que vem junto com o Karma, sabe? Enquanto o Karma são coisas que a gente deve corrigir, o Dharma são as missões. A esposa de Brahma é Sarasvati, tá? A deusa do aprendizado. Lakshmi, a deusa da riqueza, é a esposa de Vishnu, e Parvati é a esposa de Shiva. Parvati é uma das formas da esposa de Shiva. Ela vem como Uma, ela vem como Durga, ela vem como Parvati, ela vem como Kali e tem outras ainda. Então aqui a imagem de Lakshmi, Parvati e Sarasvati. Os deuses védicos, né, os hindus. Então existia um povo que habitava hoje, que a gente conhece como a Índia, e tinha sua fé local. Isso entre 3.000 a 1.500 antes da Era Comum, antes de Cristo. Os arianos da Ásia Central invadiram a Índia mais ou menos por 1.500 anos antes da Era Comum. Tá? Então temos assim uma mistura de conceitos divinos. O povo que habitava antes da chegada dos arianos adoravam deuses em forma de animais, árvores e até fogo. Os arianos adoravam deuses com poderes da natureza. Dessa mistura surgem os deuses hindus. Então, esse povo, os arianos, que vem para a Índia e modela a cultura, né, com a influência de trazendo deuses com formas, que acontece? O bigodinho lá, né, aquele ditador e sanguinário alemão, ele mandou missões para a Índia para buscar essa linhagem ariana, que era a linhagem que ele considerava melhor, sabe? E são os mesmos povos arianos que mesclaram com os indianos. A gente tem também nos Vedas, né? São os textos em sânscrito, que é a língua hindu, que retrata a história do povo assim como a história dos deuses. O primeiro Veda é o Rig Veda. Aí a gente tem o Yajur Veda, o Sama Veda e o Atharva Veda. São posteriores ao Rig Veda. O Rig Veda é o mais ancestral, o mais antigo.
Vemos o deus fogo, Agni, tá? É o nome do deus fogo, bem presente na cultura hindu, pois todo sacrifício é dado aos deuses através de incineração. O fogo também faz parte dos lares, tá? Então, paralelamente, a gente consegue ver a importância do fogo, ou chama, tanto para a religião quanto para a família, né? A lareira dentro da casa, que representa a união da família, e a gente encontra isso nas contrapartes das deusas Hestia, grega, e romana Vesta, tá? O fogo tem a mesma importância para os hindus e é o deus Agni. Aqui é a imagem do deus Agni, olha que bonita. Outro ponto a ser observado é que grande parte dos deuses hindus possuem carruagens puxadas por cavalos, tá? É interessante que os cavalos eles foram introduzidos na Índia por esses povos, os arianos. Por exemplo, o maior sacrifício é o Ashvamedha, que é o sacrifício do cavalo. Ele é incinerado, como dito anteriormente, como todas as oferendas aos deuses são ofertadas incinerando-as. Então, outro ponto a ser observado é que cada divindade possui um animal sagrado e é também um veículo. E esse animal sagrado que cada divindade tem, ele tem um simbolismo, tá? Então, é do controle da besta, do controle do animal interno, não a supremação, não calar o animal interno, mas trabalhar e trazê-lo para o positivo. Então, o veículo de Sarasvati é o pavão, que representa as manifestações artísticas. Vishnu senta sobre a serpente, que representa o desejo. Para Shiva, a gente tem o touro Nandi, que representa a energia sexual bruta. A esposa de Shiva, que é Parvati, Durga, Kali, dependendo das formas que ela vem. Monta um leão, que representa a violência. Ganesha, né, o deus elefante, monta um rato, que representa a timidez e o nervosismo. Assim, só com as divindades controlamos essas forças primordiais e as usamos de forma útil, simbolicamente como veículo. A isso Freud chamava de pulsão. Pulsão são forças que brotam de nossa psique e que, se bem dirigidas, os veículos nos são úteis. Se não bem dirigidas, a gente se torna escravos delas, tá? Então, reprimidas ou mal empregadas se tornam os nossos maiores vícios e demônios interiores. Aqui Sarasvati, o pavão, o animal dela. Aqui Shiva e o touro Nandi, tá? Interessante, nós vamos falar um pouquinho da importância do touro Nandi. Por exemplo, quando a gente visita um templo de Shiva, deve-se sempre pedir antes autorização ao touro Nandi para adentrar no templo. Geralmente levam-se flores como oferenda e as mulheres e homens tocam em Nandi pedindo fertilidade, na imagem de Nandi, né? É comum também as pessoas chegarem junto aos ouvidos de Nandi para confidenciar um segredo, pedir algo ou falar sobre o motivo da visita ao templo, pois Nandi faz os arranjos necessários para que o pedido chegue ao Senhor Shiva. Durga e o leão, uma das formas de Parvati, esposa de Shiva. Ganesha e o rato com seu veículo. Ganesha, né, o deus que remove obstáculos, ele é filho de Shiva e Parvati. A gente pode falar depois, não é tratado aqui, porque tudo vai desmembrando para tratar de vários deuses, né? Mas aqui eu só pincelo, depois eu faço um vídeo sobre Ganesha, tá? E Ganesha ele tem duas esposas, Siddhi, ou Shidi, que é o sucesso, e Riddhi, que é a sabedoria. Vamos falar então de Brahma, o senhor da criação, primeiro da Trindade, da Trimurti hindu. Brahma nasceu de Hiranyagarbha, o núcleo dourado. Nos lembra muito bem, aqui a gente vai fazer um paralelo com a física, com um ponto de singularidade que havia antes da explosão do Big Bang, em que todo o universo que conhecemos estava reunido em um ponto infinitamente pequeno e mesmo assim continha toda a matéria do universo e, consequentemente, a gravidade. Quando Brahma se formou, ele colocou esse núcleo dourado, Hiranyagarbha, de volta nas águas e criou o universo. Então aqui a gente vê um simbolismo também das águas, tá? Pela teoria evolutiva moderna, é das águas que surgem a vida. Psicologicamente, também as águas, elas representam nossas emoções, tá? Nossa consciência. Cada vez mais profunda, vamos da mente consciente, a superfície, até inconsciente, o abismo aquático, o fundo do leito. A água também se relaciona com a morte. Assim, Hiranyagarbha, que gera a vida e coloca de volta nas águas
e colocada de volta nas águas é a que gera a morte, tá? O mesmo princípio que gera vida, gera a morte. Então, repetindo, como a gente disse, a esposa de Brahma é Sarasvati, deusa do conhecimento, tá? No abraço de Brahma e Sarasvati, o mundo é criado. Na verdade, o universo é criado, não só o mundo, mas todo o universo. Sarasvati também é a mãe dos Vedas, tá? Dos textos sagrados, e inventora do alfabeto Devanagari, que é um outro alfabeto, assim como o sânscrito. O sânscrito é o principal, tá, pessoal? Um dia na vida de Brahma é um kalpa, um período de tempo gigantesco. Cada kalpo desse mede 4 bilhões de anos. Então, lembrando que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos e o universo existe há um tempo infinitamente maior, não tão infinitamente, mas maior. Assim, a idade do nosso planeta corresponde mais ou menos a um dia na vida de Brahma. Então, toda a história da Terra, desde sua formação, desde a sua estabilidade, desde a formação da vida, desde os animais, as extinções, até o surgimento do homem, é só um dia na vida de Brahma. Você vê a grandeza do Deus da criação. Então a gente vê essa questão do tempo, tá? Da teoria das cordas, né, a mais recente, que tenta unir a física macroscópica, a física de Newton, com a física microscópica, a física quântica. A gente tem o tempo como quarta dimensão do espaço e tempo. Na verdade, a quarta dimensão, o espaço e tempo, já é colocada por Einstein, tá? A teoria das cordas são mais modernas. Elas têm 11 dimensões. Então a gente tem altura, largura e profundidade, 3 dimensões do espaço, e o tempo formando a quarta dimensão. A isso a gente chama de espaço-tempo. Já na teoria das cordas, como havia dito, a gente tem 11 dimensões. Algumas são infinitamente pequenas, que não tem lógica enquanto espaço, nem o menor espaço, o ponto. Na verdade, a nossa matemática é ainda limitada. Na física macro, a gente lida com números infinitamente grandes. Com a física quântica, a gente lida com números infinitamente pequenos. Assim, quando a gente retrocede o universo em direção ao Big Bang, chegamos até um ponto. Não conseguimos avançar, pois todos os números chegam ao infinito. E como é que a gente calcula? Tem técnicas de matemática avançada de trabalhar com infinitos. Mas quando você chega muito, muito próximo da origem do universo, todos os números viram infinitos. Então você não consegue trabalhar matematicamente. E aí esse ponto a gente chama de singularidade. Da mesma forma, certas limitações da física quântica que lida com números infinitamente pequenos, como eu havia dito, a teoria das cordas, a teoria M, né? Tenta unir a física macro e a física micro através da gravidade. No mundo quântico, a física de Newton não funciona, são outras leis. Mas o que une a quântica e a macro é a gravidade, é o que estão tentando a unificação da física. Por que a gente está falando disso, né? Porque a gente vai ver aqui mais para frente sobre o maior acelerador de partículas do mundo. Me desculpem. Como Prajapati, criador, Brahma desperta, o universo surge e se expande. Quando dorme, pela mitologia deles, todo o universo recolhe ao núcleo de repouso. Voltando à física moderna, existem duas teorias. O universo está em expansão e acelerando, e a gente tem, ou ele se expandirá infinitamente, ou chegará a um ponto de expansão em que a força de atração da gravidade de toda a matéria do universo fará ele desacelerar e retroceder até que ele comece a retroceder a um ponto único novamente, um ponto de singularidade, o Big Bang. Então a ideia é de que o universo se expande, se cria, depois recolhe todo a um núcleo novamente, e se recolhe a um núcleo novamente, pode ocorrer um novo Big Bang, um novo universo, certo? Mas ainda não se bateu o martelo, se o universo vai retroceder, vai desacelerar e vai ser atraído por toda a gravidade novamente a um ponto. Pelo hinduísmo, o universo vai retornar a um ponto novamente, o Hiranigarbha. Tá? Isso foi interessante que isso foi intuído pelos escribas e sacerdotes Vedas por volta de 3.000 a 1.500 anos antes da Era Comum. Por exemplo, o telescópio mais simples, né? Foi Galileu, acho que foi. É bem recente.
século XVII, século XVIII, não perdoe se eu estou com certa imprecisão, mas é uma coisa muito recente, era uma coisa bem tosquinha, você via só um ampliado do céu. Olha agora a gente colocando telescópios na órbita da Terra, né? E é interessante e intrigante que há 3.000 e 1.500 anos antes de Cristo, então 3.000 antes de Cristo, mais 2.000 de Cristo, então há 5.000 anos atrás os sacerdotes já intuíam isso, que a física moderna está mostrando hoje. Então aqui, ó, Shiva, tá? Aqui a imagem, eu vou passar o mouse, a imagem de Shiva dançando na roda. Ele está na frente da sede do maior acelerador de partículas já construído. Brahma, né, o Senhor da criação, ele cria Soma, a lua, e Surya, o sol, Agni, fogo, e liberta Vayu, o vento, para vagar pelo mundo. Cria Varuna, que é a água, para nascer a vida na terra. Assim, novamente, um povo há milhares de anos antes da Era Comum já intuíam que a vida surgiu primeiro na água. Então, as imagens de Surya, o deus sol, Soma, deus lua, então geralmente a gente vê muitas associações com divindades femininas, com deusas da lua, e há sempre exceções, aqui é uma delas. O deus da lua é masculino. Vayu, o deus do vento. Varuna, o deus água. Interessante que não existem templos de Brahma, tá? A gente tem vários templos na Índia, porém de Brahma só existe um em Pushkar, no Rajastão, pois não há ritos específicos para Brahma, assim como há para Shiva e Vishnu. Segundo a mitologia, Brahma foi amaldiçoado por Shiva por ter proferido uma mentira e por seu ego, a não ser reverenciado. Mas mesmo assim, nos templos tanto de Shiva como de Vishnu, há sempre uma imagem de Brahma no norte do templo, como Parivara Devata, uma deidade assistente. Brahma, ele possui 5 cabeças. Ele tenta olhar fixamente para Satarupa, Sarasvati, Sandhya ou Brahmi. Os nomes mudam em diferentes Vedas devido à sua beleza. E para fixar seus olhos nessas deusas, brotava uma cabeça em cada direção dessas deusas. E a 5ª cabeça olha para cima. E ele viveu com ela por 100 anos divinos. E no final nasceu Manu, o primeiro homem. Segundo os Puranas, Brahma hoje é representado com somente 4 cabeças, porque ele estava discutindo com Vishnu que ele era superior entre os dois. Perceberam que Shiva era superior, a gente vai ver isso aqui, e Brahma falou em tom depreciativo sobre Shiva. Shiva, com raiva, corta a 5ª cabeça que falou zombarias dele. Tá? As 4 faces de Brahma representam os 4 Vedas, o Rigi, o Yaju, o Sama e o Atharva. Os 4 braços de Brahma, as 4 direções. Diferente das outras deidades, Brahma não carrega nenhuma arma, tá? Ele possui um rosário que simboliza o tempo e os materiais da criação. O rosário está na sua mão direita, sugerindo o uso inteligente da matéria para criar. Possui um livro na mão esquerda posterior, simbolizando o intelecto. Um poto de água, Kamandal, na mão esquerda anterior, simbolizando a energia cósmica de criação. Pessoal, lembrando, dê like, comenta, se inscreva, vamos continuar. A mão direita anterior simboliza o ego, está em um gesto de quem está conferindo graça. Sua cor dourada representa a atividade, a cor branca da barba denota a sabedoria, a corona da cabeça implica que ele detém o poder e a autoridade sobre todo o processo de criação. O lótus simboliza a realidade suprema. Ele sentado ou em pé sobre o lótus indica que ele representa o poder criativo da realidade suprema. A cor branca simboliza... Desculpa, pessoal. A cor branca simboliza pureza. Quando Brahma não se veste de branco, simboliza a natureza dual da criação, pureza, impureza, felicidade, infelicidade, vício, virtude. Brahma possui um cisne, tá? Como um veículo simbolizando o poder do discernimento. Isso indica que, embora haja uma realidade pluralística e ilusória, existe uma realidade suprema que só o discernimento pode acessar. Brahma representa a mente universal. No indivíduo, Brahma é seu próprio pensamento. Ele é venerado pelos que buscam conhecimento, como estudantes, professores, eruditos e cientistas. Seu templo de Jagat,
O único dedicado a Brahma encontra-se em Pushkar, no Rajastão. Tá? Segundo Padma Purana, foi ali que Brahma matou um demônio com uma flor de lótus. Nesse local também um pequeno templo a Hanuman, o deus macaco, um deus muito interessante, e uma árvore de 200 anos. Mais 3 quilômetros ao norte há um templo dedicado a Krishna. A gente vai falar de Krishna. Outro mito, nos dias que Brahma resolveu realizar um Pushkar, um yajna, um rito de sacrifício sagrado. O rito de sacrifício é com incineração. Ele deveria realizá-lo junto de sua esposa Sarasvati. Sarasvati se atrasou, mas a hora para o yajna havia chegado. Brahma pede então a Indra, o deus trovão, para trazer uma moça adequada para sentar ao seu lado no rito. Indra trouxe Gayatri. Brahma casou-se com Gayatri. Sarasvati chega e fica extremamente zangada. Sarasvati amaldiçoou Brahma, dizendo que só em Pushkar seria adorado. Sarasvati se retirou para Hattikarji, uma montanha ao sul de Pushkar, onde existe um templo dedicado a ela, Sarasvati. Degraus de mármore conduz ao templo de Brahma. Uma tartaruga de prata está gravada no chão em direção ao altar. Em torno da tartaruga, centenas de moedas de prata, tal qual paredes do templo. Um cisne atravessa o portão para o templo. Estátuas de Gayatri e Sarasvati, a Gayatri que ele se casou para fazer o sacrifício, encontram-se respectivamente à esquerda e à direita da imagem de Brahma. Seus 4 braços e 4 rostos estão direcionados aos 4 pontos cardeais, e aqui o templo, eu deveria ter colocado o templo de Brahma aqui, o único templo, talvez a gente veja mais para frente, tá? Vamos ver aqui. Mas, de toda forma, ela é a imagem do único templo de Brahma, tá? Se não tiver aqui nos slides. Pessoal, também faço trabalhos espirituais. Embaixo aqui do vídeo está meu contato para consultas, trabalhos espirituais. E há também nas minhas redes sociais o meu contato, meu WhatsApp, tá? Então, Vishnus, vamos falar. Sim, aqui a gente ainda não está falando de Vishnu ainda, tá? Eu creio. Aqui é só para mostrar o Senhor da Preservação. Vishnu, ele é reclinado sobre a cobra Ananta. Ananta é o seu veículo, é uma cobra, acompanhado de sua esposa Lakshmi. Sim, a gente vai tratar de Vishnu. Infelizmente, eu não coloquei a foto do templo, tá? De Brahma. Mas a gente vai ver muitos outros templos. Vishnu é o senhor da proteção, sustentação e manutenção. Sua esposa é Lakshmi, a dona da riqueza. Riqueza material, coragem, prole, sucesso, alimento, luxo, felicidade eterna. Vishnu e Lakshmi auxiliam as almas introduzidas por Brahma a sobreviverem. Ele geralmente é representado com um corpo humano com 4 braços. Em suas mãos carrega uma concha, o Shankha, uma clava, a Gada, e um disco, o Chakra. Usa uma coroa, 2 brincos, uma guirlanda, que é a mala de flores, e um colar vermelho em torno do pescoço. Seu corpo é azul e suas roupas amarelas, conhecidas assim como Pintambara. Ele é retratado reclinando sobre uma cobra de 1000 cabeças, a Ananta, ou Shesh Nag. Os 4 braços indicam a onipotência, a onipresença de Vishnu. A concha em sua mão esquerda superior indica que ele comunica com seus devotos com amor e compreensão. O chakra na mão direita superior é usado pelo Senhor para defender seus devotos do mal. E a clava representa energia. A última mão confere graça aos seus devotos. A cobra, Ananta, ela representa a mente, tá? Então, a gente vê a cobra é um animal perigoso. E a mente, se não bem trabalhada, ela se torna perigosa, né? Todas as ações humanas começam na mente, sejam ações boas, sejam ações más. Então a cobra ela representa a mente, as 1000 cabeças, os muitos desejos e paixões. Uma mente descontrolada destrói o indivíduo, assim como o veneno da cobra. Ele reclinado sobre a cobra significa que ele controlou todos os seus desejos. Quando um devoto controla suas vontades, Vishnu realiza seus desejos genuínos. A gente tem os desejos simplórios, como é que eu diria? Os desejos pueris e os verdadeiros desejos, tá? O azul simboliza o infinito, a cor dele. Ele não tem nome, forma e é imensurável.
O amarelo refere-se à existência terrena, e suas vestes, sendo amarelas, indicam que Vishnu encarnou na Terra para manter a retidão e destruir o mal. Nós vamos ver isso, que é o conceito de avatar, daqui a pouquinho. A guirlanda é símbolo de adoração de seus devotos. O colar vermelho indica que ele realiza os desejos genuínos ou a verdadeira vontade do devoto. A coroa é o símbolo do poder supremo e autoridade. Os dois brincos representam a natureza dual da criação. Ele é conhecido como Satyavaguna, gentil e misericordioso. Sempre que há uma crise na Terra, Vishnu renasce entre nós, ele se faz carne e habita entre nós. Ele é o único da Trimurti, dessa trindade do Brahma, Vishnu e Shiva, que faz isso. Tá? E também, segundo os Puranas, sempre que o Dharma, a retidão, for alterado, Vishnu desce à Terra como um avatar para lutar contra as forças do mal. No Bhagavad Gita, diz que existem 22 avatares de Vishnu, mas o mais aceito é que existem 10, a gente vai falar disso, conhecidos como Dashavatara. Todos esses avatares é quando Deus faz carne e habita entre nós, tá? Todos são reverenciados, mas o sétimo encarnação, que é Rama, e o oitavo, que é Krishna, são adorados como deuses. Acredita que os 4 primeiros avatares surgiram na Krita Yuga, do 5º ao 7º na Tetra Yuga, o 8º na Dwapara Yuga e o 9º na Kali Yuga. E o 10º ainda está por vir. Yuga é o tempo de medição divino, tá? E o 10º avatar surgirá no final da Kali Yuga. Os avatares foram Matsya, peixe, Kurma, tartaruga, Vahara, javali, Narasimha, homem-leão, Vamana, anão, Parashurama, um guerreiro poderoso, Rama, Krishna e Buda, tá? E por último virá Kalki, que ainda não veio, tá? Considera-se que Buda é uma das encarnações de Vishnu. Então, assim, por exemplo, Jesus é o Deus israelita que se fez carne e habitou entre nós. A gente tem os orixás, que tanto participam da criação como encarnam como seres humanos. A gente tem mais exemplos. Me desculpa, mas não recordo agora, mas vocês entenderam. Então vamos falar dos avatares de Vishnu. Aqui uma imagem que trata dos 10 e a gente vai falar separadamente de cada um. Sempre que Vishnu desce à Terra, ele casa com sua esposa Lakshmi. Lakshmi também encarna em uma das suas manifestações corporais físicas. E eles estão destinados a se casarem tanto na Terra quanto no céu. Quando Vishnu ele foi Rama, Lakshmi nasceu como Sita. Quando ele foi Krishna, ela nasceu como Rukmini. Então, voltando, aprofundando aqui o conceito de avatar, é o seguinte, repetindo aqui que eu adiantei um pouco, mas isso aqui com mais alguns elementos. Avatar é um deus ou deusa que se faz homem ou mulher e vive, transita e interage com a humanidade mortal. Então, vemos a questão do avatar na figura de Cristo, quando o Deus hebraico se faz carne e habita entre nós. Vemos nos Itãs, os orixás, o mesmo conceito. Tá? Eles participam da criação e encarnam como seres humanos. A gente vê também que os orixás foram grandes reis e rainhas africanas. A gente tem na simbologia egípcia, os deuses egípcios são divinos, possuem funções divinas, eles viveram entre nós. Temos no mito da disputa do trono, após a morte de Osíris, esse conceito. Osíris era o dono do trono, ou seja, era o faraó. Quando ele morre, seu filho Horus e seu tio Sete disputam o direito legítimo de ocupar o trono. Assim, Sete e Horus disputam o trono e Horus vence a batalha e se torna faraó. Todo faraó que existiu no Egito Antigo era um deus encarnado, ou seja, um avatar. Observamos também o mito recorrente do rei Deus sacrificado para o bem de seu povo. A gente lê isso no Ramo de Ouro, de James Fraser, nas incontáveis obras da maior especialista de mitologia comparada, Joseph Campbell. E temos assim também reis e rainhas que também são deuses, viveram entre nós, se sacrificaram por nós, ao mesmo tempo criaram o universo ou os universos. Esse conceito universal do Deus se sacrifica pelo bem da comunidade, renasce uma nova criança para ocupar o cargo divino, foi utilizado para fomentar a religião Wicca. Um instante. Até o conceito da disputa entre o rei Carvalho e o rei Azevin
mostra essa disputa e sucessão do trono, que embora humano, é também divino. Já em épocas mais recentes, quando o mundo era praticamente inteiramente monárquico, absolutista, e a gente estava indo em direção à república e à democracia, autores defendiam o direito dos reis e da monarquia, incluindo o conceito divino dos reis. A mais famosa obra nesse sentido é O Direito Divino dos Reis. Essa teoria foi criada pelo bispo teólogo francês Jacques Rousseau, consolidando-se no decorrer do século XVII de 1601 a 1700. Na atualidade, a doutrina do direito divino subsiste em estados teocráticos. No Vaticano, justifica o poder dos papas. Nos califados, as concentrações derivadas do Corão sobre a fusão dos papéis espirituais e temporais concentrados nas mãos do califa também resultam em regimes legitimamente pelo direito divino. No Japão, por exemplo, país conhecido como Império do Sol Nascente, o imperador é considerado como descendente da deusa Amaterasu, a deusa shintoísta do Sol, sendo que o disco solar está presente na bandeira do país, mostrando essa ligação divina com os representantes políticos, reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros. Pessoal, like, comenta, se inscreva. Voltando à vista, a gente vê o mito da grande inundação, dilúvio, também nos textos Veda. Então, falar do dilúvio na Bíblia, tá? Então, a ideia é que eu vi uma grande inundação que assolou a terra. Manu, o primeiro homem, pegou uma tigela de água para rezar. Nela apareceu um peixe que disse que se Manu, esse primeiro homem, cuidasse dele, salvaria da inundação. Manu concordou e levou o peixe para o oceano. No oceano, Matsya, o peixe, cresceu até ficar do tamanho de uma baleia e ensinou Manu a construir um barco. Após o dilúvio, Manu semeou a terra novamente com as sementes que levava no barco. Vishnu, como Matsya, sustentou Brahma, que renovou o mundo. Então aqui é o primeiro avatar de Vishnu, Matsya, o peixe. Após o dilúvio, vários tesouros cósmicos afundaram no oceano. Os Asuras, os demônios indianos, entraram em disputa com os Devas, os deuses menores, para revolver o oceano em busca do Amirti, o néctar da imortalidade. Tá? Os demônios queriam esse néctar. Vishnu apareceu como Kurma, tartaruga, o segundo avatar, e ajudou os Devas, os deuses menores. Enquanto revolviam o oceano, Kurma sustentou o monte Mandara em suas costas para que não afundasse. O néctar da imortalidade ficou com os deuses. Surgiram mais 14 tesouros. Para Kurma, essa encarnação de Vishnu, o mais precioso foi Lakshmi, a deusa da beleza e boa sorte, que seria a sua esposa. Aqui Kurma, ele na forma de Deus tartaruga. Outros tesouros nesse revolver do oceano foram também encontrados, que é o Dhanvantari, que é o médico dos deuses e carrega o pote com o Amirti. O Amirti é vamos dizer assim, o elixir da imortalidade. Sura, deusa do vinho. Chandra, lua. Ramba, ninfa celeste. Kaustuba, a pedra preciosa para o corpo de Vishnu. Ushishaishravas, o cavalo divino, rápido como o pensamento. Parijata, a árvore que realiza os desejos. Airavata, o elefante de 4 presas. Panchajanya, a concha. Charanga, o arco invencível. E Visha, o veneno. Outra encarnação, quando o demônio Hiranyakasha arrastou Bhumi Devi, a mãe terra, para baixo das águas, Vishnu assumiu a forma de Varaha, o javali. Ele venceu o demônio e trouxe Bhumi Deva de volta, a mãe terra. Com seu focinho, ele formou uma dobra na terra, o Himalaia. Tirou mais terra do mar e mudou os continentes. Aqui, o avatar de Vishnu como o deus javali. Outro avatar. Uma certa vez, o rei tirano Hiranyakashipu atormentou o mundo. Ele não podia ser morto por homem ou animal. Nenhum deus conseguiu superá-lo. Adotando a forma de um homem com cabeça de leão, que é o Narashimba, Vishnu matou Hiranyakashipu. Então aqui a forma de Vishnu como cabeça de leão.
detonando esse demônio e salvando o mundo mais uma vez. Outro avatar, Bali, o bisneto de Hiranyakashipu, era um monarca virtuoso, que é o demônio que a gente citou anteriormente, e justo. Seu brilho começou a ofuscar o de Indra, o deus trovão, pediu ajuda a Vishnu para obter a supremacia novamente. Vishnu se disfarçou de Vamana, o anão, e pediu a Bali um pedaço de terra igual a 3 passos seus. Então chegou um anão e falou, olha, você é dono disso aqui, mas eu quero dar 3 passos e onde eu tocar nesses 3 passos é meu. E interessante, o cara falou, isso é um anão, então tudo bem. Bali concordou, né, 3 passos de um anão. Vishnu, com 2 passos, tomou a posse do céu e da terra, e o terceiro passo iria atingir o mundo inferior, mas Bali curvou-se diante dele, compreendendo se tratar de Vishnu. Com isso, Vishnu poupou Bali e concedeu outro reino e outro mundo para ele. Então aqui é a forma do deus anão, e com 2 passos, um passo na terra, o segundo passo no céu, tá bom? Na encarnação como Parashurama, Rama, por ser um excelente arqueiro, vai ao Himalaia adorar Shiva por anos em gratidão. Shiva se alegrou, houve uma guerra entre deuses e demônios, e Shiva ordenou a Rama que derrotasse os demônios. Rama estava sem seu arco e questionou como poderia lutar sem sua arma. Shiva assegurou-lhe que se ele fizesse conforme lhe for dito, subjugaria os demônios. Rama vence e Shiva o presenteia com vários dons e armas. Uma das armas foi um machado, Parushu, pela qual Rama ficou conhecido como Parashurama, Rama com machado. Parashurama é a primeira encarnação em que Vishnu aparece sob forma inteiramente humana. Aqui a forma de Rama com o machado. Na 7ª encarnação de Vishnu, Rama foi Rama, que é cultuado como Deus, Rama e Krishna, tá? E Buda, que é a 9ª, tem uma religião específica para ele. Então, nessa 7ª encarnação de Rama, ele veio para matar o demônio Ravana. Acreditava-se que ele foi uma figura histórica real, cujas façanhas se encontram no épico Ramayana. Rama se assemelha em aparência com Krishna e Vishnu. Casou-se com Sita, avatar de Lakshmi. Na Índia ocorrem 2 festivais anuais, Dussehra, que comemora a morte de Ravana por Rama, e Diwali, o Festival das Luzes, que celebra a volta de Rama e Sita ao seu reino. Então aqui a imagem de Rama, azul, como Vishnu, né, e como Krishna. No 8º avatar, Vishnu foi Krishna, que deriva, como eu disse, a fé hindu vai tendo várias vertentes, e aí gerou a religião Hare Krishna, tá? Então, o maior mestre cujas palavras se encontram na obra filosófica hindu, o Bhagavad Gita, que é um livro sensacional, recomendo vocês lerem. Quando criança, Krishna era travesso, gostava de manteiga, sendo carinhosamente chamado de Makan Shor, ladrãozinho de manteiga. Seus colegas de infância eram os Gopas, os meninos vaqueiros, e as Gopis, as meninas vaqueiras. Radha, Gopi, foi quem a mais amou Krishna. Radha era uma das Gopis, uma das meninas vaqueiras. Krishna tocava sua flauta na floresta, enquanto as Gopis dançavam em êxtase. Elas representam as almas presas nos corpos. Radha simboliza a alma individual que é desperta pelo amor a Deus. O som da flauta de Krishna representa o chamado do divino. A dança de Krishna e as Gopis simboliza a união do humano com o divino, a dança das almas. Então aqui Krishna bebê, olha que imagem linda, roubando manteiga. E aqui Krishna como flautista, encantador de almas. A vida de Krishna teve vários acontecimentos, mas é no campo de batalha que Krishna dita o Bhagavad Gita para Arjuna, tá? Um guerreiro. Esse livro, facilmente baixado na internet, é de uma sabedoria ímpar e recomendo. Se você puder pegar uma versão em bibliotecas públicas com a ilustração, vai ser muito legal. De todas as encarnações, Krishna é considerado a encarnação total e completa, Purna Avatar do Senhor Vishnu.
Ganesha também possui uma presa quebrada. Aquele deus elefante, ele tem uma das presas quebradas e disse que essa presa quebrada foi usada porque ele quebrou para escrever o Bhagavad Gita. Então aqui Krishna e Arjuna, Krishna de azul e Arjuna, eles no meio do campo de batalha, em que Krishna concede a Arjuna conhecimentos transcendentais. A nona encarnação foi como Buda, Vishnu vem como Buda, o Siddhartha Gautama, foi um grande mestre religioso na Índia. Gautama, o Buda, nasceu mais ou menos em 544 antes da Era Comum, tá? Há 2.500 anos. Sobre Buda, a gente tem várias histórias e vertentes do budismo. Então, assim, não vou me alongar muito sobre o budismo, que não é o interesse desse vídeo. Aqui o meu Buda tá com uma representação de Vishnu usando Japamala. O Japamala é um quarto das contas originais, que são 108, que é o Mala. O número 108 é sagrado e repetir um mantra 108 vezes é o ideal. Japamala é esse colarzinho que está no meu Buda aqui, tá bom? Esse Buda veio da Inglaterra para mim. O avatar final de Vishnu será Kalki. Ele virá cavalgando um cavalo branco, diz que brandirá uma espada flamejante e destruirá todo o mal sobre a terra. Depois reinará a pureza em outra Treta Yuga, em outro tempo divino. Os templos de Vishnu, Bradrinath, Bhavishbadri, os templos dele, Vidrabadri, Adibadri, e vamos falar de Shiva, o Senhor da Destruição. Então, o último deus, a gente está quase acabando. Pessoal, deixa like, comenta, se inscreva, tá bom? Vamos falar de Shiva. Conhecido como Destruidor na Trimurti, possui 1008 nomes, que incluem Mahadeva, o grande deus, Mahesh, Rudra, Neukanta, o de garganta azul, Ishwar, o deus supremo. Também conhecido como Mahayogi, o grande asceta. Ascetas são sacerdotes que ficam em estado meditativo por longos períodos sem comer, sem beber, movendo de doações. Aqui estão fotos dos ascetas e aqui está aqui na thumbnail do vídeo. Interessante que o nome Shiva, né, quase todo mundo conhece Shiva, esse nome pelo menos, ele não aparece nos Vedas, mas é identificado nos Vedas como Ruda, Senhor dos cantos, sacrifício, nutrição, curador de doenças, o que dá posses. Diz que possui 5 faces: Panchakriya, criação, estabelecimento, destruição, perdão e graça. Suas 5 faces estão associadas à criação do mantra Om. Diz que ele mora no monte Kailasha, no Himalaia. Seu veículo é o Nandi, o touro, como a gente havia dito, e sua arma é o Trishult, o tridente. Uma das formas de Shiva é a de Ardhanarishvara. Dessa forma, ele separou Parvati de seu corpo. Parvati encarnou como Kali, Durga e Uma. Shiva tem um grande número de serviçais, os Ganas. Esses seres mitológicos possuem corpos humanos com cabeça animal. Shiva tem 2 filhos, Ganesha, o mais famoso deles, o deus elefante, e Kartikeya. Tá? Ganesha é o líder dos Ganas, os serviçais de Shiva. O Linga Purana diz que Brahma e Vishnu estavam discutindo quem era o ser supremo. Então a gente tem Brahma e Vishnu discutindo quem era maior. Então surgiu diante deles uma coluna enorme de fogo. Eles decidiram que quem chegasse ao final da coluna seria o Deus Supremo. Vishnu, que é o Deus que dá origem aos avatares, assumiu a forma de um javali e cavou a terra. Brahma, como cisne, voou para o alto. Então um veio para a fundação para ver o fim da coluna do fogo no chão, e Brahma foi ver o fim da coluna no céu. E não acharam o fim da coluna de fogo, até que Shiva apareceu na coluna de fogo. Shiva era a coluna de fogo. Assim reconheceram Shiva como ser supremo. Como representação, o Shiva Linga representa essa coluna, esse instrumento aqui que está na imagem do slide, tá? Muito sagrado, um artefato obrigatório nos templos de Shiva e que se realizam rituais e oferendas. Representa também o sagrado matrimônio com o Parvati. Os Shivalingas são compostos por 3 partes, aquele instrumento que tem obrigatório nos templos de Shiva.
A parte inferior, na forma quadrada, simboliza Brahma, a parte do meio, na forma de octógono, simboliza Vishnu, e as duas partes ficam dentro de um pedestal, o cilindro se projeta simbolizando Shiva, essa coluna de fogo. Existem muitas representações de Shiva. Uma forma meditativa coberta de cinza simboliza um fim do universo. Mas Shiva transcende a fonte ao fim do universo sem ser afetado. Ele é o mestre do yoga. Seus cabelos trançados simbolizam a integração das energias físicas, mental e espiritual no yoga. Aqui é o meu Shivazinho. Não possui ornamentos de ouro ou pedras preciosas. Ele usa uma cobra Vashuki em torno do pescoço. Como Neukanta, o de garganta azul, mantém o veneno da cobra em sua garganta. Os mitos falam que quando os deuses agitaram o oceano, quando eu falei que teve aquela inundação, esse veneno, o Vashuki, ameaçou o mundo e somente Shiva poderia colocá-lo em sua boca. Ele manteve o veneno para sempre em sua garganta, ganhando o título de Neukanta. Vasuki Naga está enrolada essa cobra 3 vezes em torno do pescoço de Shiva e olha para a direita. As 3 voltas simbolizam o passado, o presente e o futuro. O lado direito para o qual a cobra está direcionada representa conhecimento, razão e lógica. Simboliza que o Senhor preserva a ordem natural do universo. Gruda, como também é conhecido Shiva, significa rigoroso ou sem compromisso. Aksha significa olho. O colar de Rukasha, usado pelo Senhor, indica que ele segue firmemente as leis cósmicas, sem compromisso, para manter a lei e a ordem do universo. O colar tem 108 pontas, como havia dito, repetir o mantra 108 vezes é o ideal, é o número sagrado, que simboliza os elementos utilizados na criação do mundo. Ele usa um par de brincos desiguais e simboliza o fato dele ser um Ardhanarishvara, metade homem, metade mulher. Um brinco é o Kundala, usado pelos homens, o outro é o Tatanka, usado pelas mulheres. A lua crescente adorna sua coroa, representando seu controle sobre o ciclo do tempo. Aqui algumas imagens, essa estátua de Shiva é gigantesca, a gente não tem a figura humana aqui para contrapor, mas tem outras. Olha essa, de Shiva. Olha aqui embaixo os seres humanos, o tamanho dos seres humanos em relação a essa estátua de Shiva. E aqui essa foto que eu amo muito, né? Tem uma enchente e Shiva permanece no seu tom meditativo, sem se afetar pela destruição. Ele também é conhecido como Pushipati, senhor dos animais, e senta-se sobre uma pele de tigre, subjugando a agressão. Uma das mãos está levada em Abhuya Mudra, a força benevolente da destruição. Ele exibe um terceiro olho em sua testa, fonte do conhecimento e sabedoria. O sagrado Ganga é um rio aprisionado em suas madeixas, significa que o Senhor destrói o mal, a ignorância e confere conhecimento, pureza e paz aos seus devotos. Aqui no alto da cabeça dele está Ganga, o rio. Shiva segura o Trishul, o tridente, representando as 3 gunas, Sattva, Tamas e Rajas. Esses são movimentos que a gente estuda nos chakras, né, nos processos energéticos do nosso corpo espiritual. E existem essas 3 formas, Sattva, Tamas e Rajas, 3 formas de energia: equilíbrio, atividade e passividade. No outro braço ele segura um damur, um tambor, simbolizando a atividade criativa. Nandi, seu touro, simboliza tanto poder quanto a ignorância. Ao usá-lo como veículo, significa que ele remove a ignorância e confere sabedoria aos seus devotos. Shiva, sentado sobre o campo de cremação, simboliza que ele controla a morte. Mas como controla a morte, controla também a vida e, consequentemente, o renascimento. Pessoal, like, vamos lá, deixa like, comentário. Historicamente, ele teria sido um rei dravidiano. Casou-se com Sati, filho de um rei ariano. O pai de Sati, Daksha, se opôs à união. Após o casamento e um ajna, um sacrifício realizado por Daksha, Shiva foi ignorado pelo sogro por achá-lo não civilizado. Sati, ao ver a humilhação do marido, se atirou ao fogo. Shiva expressou sua profunda dor com uma dança violenta chamada Tandava. Toda a criação estava ameaçada, porque ele é a parte da criação do Deus, da Trindade e da destruição. Brahma cria, Vishnu preserva e Shiva destrói. Destrói para reconstruir, para renascer, né? Numa vida sem morte, numa morte sem vida.
Os deuses reviveram Sati e ela nasceu como Parvati, filha das montanhas, para aclamar Shiva. Shiva se recolhe para as montanhas, renunciando ao mundo. Parvati, está escrito errado, tentou tirá-lo do transe e seduzi-lo. Mas em vão, Parvati pede ajuda a amada Kama, que é o deus do amor. Kama diz para ela dançar diante de Shiva. Quando ela dança, Kama envia uma flecha com flores no coração de Shiva, igual o mito de Eros e de Cupido. Quando Shiva abre os olhos, vê Parvati dançando na sua frente, Shiva se apaixona por ela. Aqui uma imagem de Shiva se apaixonando por sua esposa. E Kama, ao fundo, o deus do amor, com a flecha, fazendo aquele papel de Cupido. Shiva concedeu uma dádiva certa vez a um demônio chamado Bhashimasura, que desejou ter o poder de transformar em cinza todos que ele tocasse na cabeça. Ele tentou aniquilar o próprio Shiva, que o pegou pelos tornozelos. Shiva foi salvo por Vishnu na forma de Mohini, a feiticeira. Mohini consegue a morte do demônio ao fazê-lo tocar a própria cabeça. Shiva e Mohini tiveram um filho chamado Harihara Putra, posteriormente identificado como Sasta ou Ayyappa. Então, Shiva é o criador da dança das primeiras 16 sílabas rítmicas, jamais pronunciadas, da quais nasceu a língua sânscrita. Sua dança de raiva é chamada Rauda Tandava e sua cabeça de alegria, Ananda Tandava. Ele dança no coração de seus devotos em uma gruta sagrada em Tamil Nadu, onde foi construído o grande templo Chidambaram. O templo Chidambaram, dedicado a Shiva dançarino. Shiva é o Senhor da misericórdia e compaixão, protege seus devotos e atende seus desejos, concede graça e desperta sabedoria nos devotos. Pessoal, likezinho. Santuários de Shiva. Existem 12 santuários em Duadasa Jyotirlingam dedicados a Shiva. O mais famoso é o Somnath, esse templo aqui. Olha ele aqui. Outro templo, Mallikarjuna, Mahakaleshwar, esse aqui. Omkareshwar Jyotirlingam, esse aqui. Kedarnath, se localiza no Himalaia. Bhimashankar, associado ao mito em que Shiva destrói o demônio Tripurashura. O Vishwanath Jyotirlingam, esse templo. O Triambakeshwar Jyotirlingam, esse templo. O Vaidyanath, esse templo bem bonito, cheio de gente aqui embaixo, tá vendo? O Nageshwar, esse aqui. O Rameshwar, esse aqui é o que eu gosto mais, tem essas duas colunas, esse espaço reto aqui, eu acho esse templo muito bonito. O Krishneshwar Jyotirlingam, esse templo aqui. E chegamos ao fim, aqui estão as setas. Então só vou pronunciar aqui para vocês 2 vezes o mantra de Shiva. Tá? Ele deve ser pronunciado 108 vezes, mas eu vou aqui só para vocês verem. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhi Pushivardhana Uvalukamiva Bandhana Mitriamamrita. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhi Pushivardhana Uvalukamiva Bandhana Mitriamamrita. Om. Gratidão. Pessoal, gratidão. A gente vai falar mais sobre deuses indianos aqui no canal. No canal da Bruxaria Sem Dogmas tem vários temas: angiologia, demonologia, alta magia, bruxaria, deuses diversos, rituais, autorais, rituais clássicos. Deixa o like, comente, se inscreva. Quase 1 hora de aula. Até o próximo vídeo. Abaixo meu contato para consultas e trabalhos espirituais.
Ficam todos muito bem, com muita axé, com muita saúde, tá? E muito obrigado a todos e todas. Ave Diana, Ave Lúcifer, Satanás é amor. Tchau, pessoal!